E aí pessoal, professor Gessé falando aqui. Hoje vamos trabalhar ligação iônica, dando continuidade à regra do octeto que foi passado na última aula. Tá? A gente entendeu lá a questão da estabilidade, da questão do mais baixa energia do átomo. Né? Eles tendem a ficar ali com 8 elétrons na última camada, com exceção da camada K, se o átomo tiver só a camada K, né? No caso do hidrogênio que a gente deu exemplo e tudo mais. E aqui a gente vai falar hoje da formação da ligação iônica, tá? Que nos diz respeito aí também a um composto iônico. Tá? Toda vez que eu estou formando uma ligação iônica, eu vou formar aqui o dito composto, tá? Composto iônico. Então toda vez que você estiver falando, né? Eu quero fazer aqui a formação de um composto iônico, eu já sei que se trata da ligação iônica, tá? Então, eu falei, o cloreto de sódio, sal de cozinha, é um dos compostos mais usados no planeta, mais conhecido. Então, cloreto de sódio é um elemento químico que a gente vai trabalhar muito dentro das ligações iônicas. Tá? A importância dele é tão grande que já foi até empregado como pagamento pelos romanos, né, pessoal? Daí o termo salário, que seria o pagamento feito em sal. Olha só como uma parte da história é bem legal, né? A história da química, ela é bem legal a respeito disso, né? Então vamos continuar. A fórmula química do cloreto de sódio é o NaCl, ou seja, ele é formado por átomos de sódio, o Na, número de prótons 11, e o cloro, número de prótons 17, que apresentam a distribuição eletrônica a seguir. A gente já pegou aqui a distribuição eletrônica, distribuiu os 11 elétrons, né? Deu aí 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda e 1 elétron na camada de valência, que é a última, né? Se tu for ver que dá 2 com 2, 4, 6, 10 com 11. Então respeitou aqui bonitinho a distribuição eletrônica. E a gente viu que a camada de valência, que é a última camada, né, a camada mais externa, tem 1 elétron. E a gente vê que, para seguir a regra do octeto, esse átomo ele tende a ganhar 7 elétrons, ou ele tende a perder 1 elétron da última camada e ficar com 8 aqui na penúltima, né? Aqui na minha penúltima, que é a camada L, eu tenho 8, ó. E a última eu tenho 1. Então, na verdade, eu tendo a perder esse elétron, tá? Esse elétron aqui ele vai sair e eu vou ficar com 8 elétrons na última camada. Seguindo aí a regra do octeto, tá bom? Então, continuando com a análise, você tem aqui o cloro. Mas antes disso, desculpa, eu sei que ele vai perder um elétron. Então, de forma, né, quando eu perco ou ganho um elétron, eu formo um íon. Na verdade, aqui eu vou formar que tipo de íon? Vou formar o cátion, tá? Cátion com carga positiva, carga 1 mais ou simplesmente mais. O outro elemento químico é o cloro. Eu sempre analiso os dois, né? Eu faço a distribuição eletrônica, analiso a camada de valência para saber o que vai acontecer. Então, fazendo a distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, respeitando aqui os 17 elétrons da camada de valência. Camada 1 tem 2 elétrons, camada 2 tem 8 elétrons, né? Camada L, e a última camada tem 7. Então, para seguir a regra do octeto, que é ter 8 elétrons na última camada, eu vou precisar, será ganhar um elétron ou perder esses 7 para ficar com 8 na penúltima. Então você percebe que se tu ganhar apenas um elétronzinho aqui, né, na última camada, ele vai ficar com 8. Tá? Então é o oposto do que aconteceu aqui em cima. Tá? Então eu vou ganhar um elétron e vou formar um novo íon, né, gente? Eu vou formar aqui no caso o cloro menos, né? Eu estou ganhando um elétron, vou formar um ânion com carga negativa, quer dizer que eu estou ganhando um elétron, como a gente viu lá na formação de íons. Então eu tenho dois íons aqui seguindo a regra do octeto, né, galera? Isso tem base na regra do octeto, tá bom? Então esses dois íons aqui eles vão se combinar e formar uma ligação química que é conhecida como ligação iônica, tá? Então perceba aí, ó, que o sódio ele vai, né, doar um elétron, porque ele perde, ele forma o cátion, tá? E esse cloro aqui, ó, a gente fez aqui a distribuição ao redor, né? Botou os elétronzinhos da camada de valência, esses pontinhos aqui, perceba que tem 7, esse aqui tem 1. Então esse elétron vai ser doado, tá? A doação dele do sódio para o cloro. E aí eu vou formar a ligação entre eles dois, né? O sódio fica positivo e o elétron, né, do sódio vem aqui para o cloro e ele fica negativo. Percebe que esse elétronzinho azul, ó, que saiu daqui do sódio, ele chega aqui e se aloja juntamente com o cloro. E os dois ficam de boas, né? Um precisa perder e o outro precisa ganhar. E aí, o
que vai acontecer? Esse tem carga negativa e esse negativa e esse positiva. E o que vai acontecer é que eles vão ter uma certa atração. E essa certa atração aqui é chamada de ligação iônica. É uma atração eletrostática entre eles, tá? E eles formam um único composto, formando a ligação iônica, né? Ele fala que na ligação iônica o átomo cede elétrons para outro, ocorrendo a formação de íons. Tá? Sempre vai existir a formação de íons aí na ligação iônica, tá bom? Então, vamos dar uma analisada aqui alguns detalhes a respeito disso. Como é que eu vou saber a fórmula química do meu composto iônico? No caso aqui, tá? Do NaCl, né, Na+, e o Cl-. Eu formo os meus dois íons, que eu fiz a análise lá na distribuição eletrônica, e vejo a carga que eles têm, né? Eu vejo que eu tenho uma carga positiva aqui e uma carga negativa. Eu não coloco um porque você coloca ou não, né? É um mais e um menos. Então, esse númerozinho que está aqui embaixo, ele vem para o índice desse átomo aqui. E essa cargazinha que está aqui em cima vem como um número para cá. Então, ficaria o quê? O Na recebe 1, né? Fica Na1, Cl1. Tá? Cl1. Na verdade, quando eu faço a fórmula química que tem o índice 1 aqui, eu não preciso colocar. Então ela vai ser representada assim, ó. Opa, deixa eu apagar aqui que não ficou legal. Tá? Na verdade fica aqui, ó. NaCl. Essa é a fórmula do meu composto, tá bom? Esse é o sal de cozinha, é a fórmula química dele, tá bom? Então é bem simples, eu trago aqui outro exemplo para vocês. Né? Aqui eu tenho a formação do sal de cozinha, de forma cristais, porque ele tem uma estrutura, né, da ligação entre os átomos, né, os átomos de sódio e cloro, ele forma uma estrutura de um cristal, né, uma estrutura cristalina que a gente chama na química, tá bom? Esses pontinhos vermelhos e azuis aqui são os átomos de sódio e cloro ligados, e eles formam, né, essa estrutura aqui, esses blocos que são células unitárias, tá? Para formar os cristais que a gente conhece aqui como sal de cozinha. Isso é da ligação iônica. Por quê? Por que ele fica sólido a temperatura ambiente, professor? Porque a ligação iônica existe uma atração muito forte entre os átomos, tá bom? Então é muito, muito, muito forte essa atração aqui, ó. E muito difícil de ser quebrada, tá? Você necessita gerar muita energia aqui para poder quebrar essa ligação. Então ele se mantém a forma sólida, né? Agrupadinhos aqui na temperatura ambiente, tá bom? Já se liga nessa dica. Um outro exemplo aqui é um composto iônico formado com alumínio, tá? Opa, deixa eu voltar aqui. Um composto formado com alumínio e enxofre. Eu fazendo a distribuição do alumínio, eu vejo que na camada de valência dele tem 3 elétrons. E o do enxofre tem 6. O que eu posso perceber? É mais fácil eu perder 3 elétrons, tá? Que não é uma quantidade tão absurda, e ficar com 8 na última camada. Então, eu vou ficar aqui com o alumínio 3+. Ele vai perder esses elétrons e ficar com 8 na última camada. Até 3, galera, tá? Você consegue perder aí, aqui a nível de nono ano, para você entender. Como eu já tenho um 6 aqui no enxofre, né? Eu não vou perder os 6, né? Eu tenho mais do que 3 aí, né? Então é mais fácil eu ganhar 2, tá? Eu vou ganhar 2 elétrons aqui. E eu vou formar aqui o enxofre 2-, né? Eu vou ganhar. Então um sempre vai formar um cátion e depois o outro sempre vai formar um ânion, tá? Nem necessariamente nessa ordem. Então eu vou ter os 2 cátions aqui formando, né, os 2 íons, um cátion e um ânion. Eu vou cruzar as cargas, essa carga que está aqui em cima vem para o primeiro e a carga que está no primeiro vai para o segundo. Perceba que eu tenho 2 aqui em cima, ela vem aqui para baixo, ó, fica Al2, e o 3 que estava aqui em cima na formação do B1 vem aqui para baixo, S3, então fica Al2S3. Essa é a fórmula do meu composto final, tá bom? Essa é a fórmula do meu composto iônico. Trouxe esses 2 exemplos. Essa é a formação da ligação iônica. Existe aí a doação de elétrons de um átomo para o outro. Um vai perder, o outro vai ganhar, tá? E aí a gente vai formando os compostos iônicos, né? A gente tem alto ponto de ebulição, formam estruturas sólidas na temperatura ambiente, tá bom? São muito importantes. Eles formam sempre uma liga entre metal, tá? Uma ligação entre um metal e um não metal, tá? Mas essas coisas a gente vai discutir um pouquinho depois, tá bom? A gente fica por aqui com a ligação iônica e até a próxima aula.